Oi pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luan e esse é o canal Põe na Balança. Aqui eu compartilho com vocês conteúdos sobre educação financeira, investimentos e dicas de economia diária, tudo de uma maneira simples, prática e que todo mundo entende. Então, se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também a ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre 7 hábitos que nos fazem permanecer pobres. Mas para começar esse nosso assunto e antes de falar cada um desses hábitos, eu quero trazer para vocês um conceito do que seria um hábito, né? E eu estava até dando uma pesquisada e uma estudada sobre isso, e hábitos são ações ou comportamentos que se tornam automáticos, ou seja, que a gente geralmente costuma fazer de forma repetida, seja inconsciente ou até conscientemente. Esses hábitos eles podem surgir tanto por vontade própria ou até mesmo sem querer. E sem muitas delongas aqui eu já quero começar falando para vocês o primeiro hábito que contribui para que a gente nunca saia da pobreza, ou seja, que fazem com que a gente permaneça nesse ciclo de pobreza, que é pagar as contas antes de nos pagarmos primeiro. Nossa, Luan, mas o que é isso? Pagar as contas antes de se pagar primeiro? O que é se pagar primeiro? Se pagar primeiro, eu quero dizer que nós precisamos, antes de qualquer coisa, assim que nós recebemos o nosso dinheiro, a gente precisa destinar parte desse valor para os nossos investimentos, que é o nosso eu do futuro. Lembra do lema do canal que eu comentei no outro vídeo, que é invista no seu eu do futuro sem deixar de lado o seu eu do presente? Isso pode ser aplicado muito bem aqui. Quando a gente paga as nossas contas e esquece os investimentos ou deixa os investimentos em último caso, é muito provável que a gente não vai conseguir guardar nenhum real porque simplesmente não vai sobrar. Então, o recomendado é que nós façamos realmente o inverso. Ganhou dinheiro? Já separa uma parte, 5, 10, 15, 20%, aquilo que você puder e tiver no seu alcance no momento, e já separa isso para os investimentos, para que você não fique sem organizar e planejar o seu futuro. E o segundo hábito vai para aquelas pessoas que têm mania de fazer dívidas. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que ama uma parcelinha. E aí você deve estar se perguntando, Luan, mas comprar parcelado é errado? Não! Desde que essa compra esteja planejada, esteja dentro do seu orçamento e mais, dentro das suas capacidades financeiras, que isso não extrapole ali a sua capacidade de pagamento. É muito comum as pessoas anteciparem os sonhos justamente pela facilidade que a gente encontra hoje de comprar as coisas parceladas, não é mesmo? Hoje nós temos alguns meios de pagamento que facilitam isso. Linhas de crédito como empréstimo, crédito pessoal, financiamentos e até mesmo o próprio cartão de crédito, né? Então eu vejo muitas pessoas antecipando sonhos, comprando essas coisas na hora errada, simplesmente pelo fato delas fazerem uma conta na cabeça e o valor da parcela caberem no orçamento. Cuidado, pessoal, isso é um hábito que empobrece e muito, porque mantém as pessoas dentro do ciclo da roda dos ratos, né? O que é isso? A gente trabalha, ganha dinheiro, paga a fatura do cartão, né? E depois fica sem dinheiro. E aí nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a fatura do cartão ou pagar as contas e assim ficamos sem dinheiro. Então não entre nesse ciclo, beleza? O terceiro hábito é não ter uma reserva de emergência. Isso aqui é algo que a grande maioria dos brasileiros nem sabe o que é, ou até sabe, até tem o conhecimento da importância de ter uma reserva, mas não colocam isso em prática. E eu até compartilhei nos stories aí dessa semana, quem ainda não me segue no Instagram, eu te convido para me seguir lá também, @canal Põe na Balança, que lá eu vou falando muito sobre conteúdos do dia a dia e coisas que acontecem ali na minha vida. E essa semana eu trouxe um exemplo muito claro sobre a máquina de lavar aqui em casa, que deu um certo problema. A gente usa muito esse equipamento aqui toda semana ali, 3, 4 vezes por semana, tanto a lavadora quanto a secadora. E ela simplesmente deu um problema quando a gente foi usar. Precisou fazer a cotação desse conserto, né? Então a gente está recebendo alguns orçamentos, a gente ainda não sabe na íntegra quanto vai custar para consertar essa máquina, mas a gente tem uma reserva financeira ali que é justamente para quando essas situações inesperadas acontecerem, a gente conseguir pagar à vista. Se eu não tivesse uma reserva, o que provavelmente aconteceria?
eu precisaria fazer esse conserto e tá pagando ou com cartão de crédito, ou pedir dinheiro emprestado, ou usando o limite do cheque especial, e isso ia me gerar juros, ou se não, no caso do cartão de crédito, que provavelmente seria sem juros, mas isso estaria comprometendo a minha renda, ou seja, gerando uma dívida. Então, eu ressalto aqui que é muito importante você ter a sua reserva de emergência. Se você não tem, priorize montá-la o mais rápido possível, beleza? E o item número 4 é não saber quanto ganha e nem gasta. Isso é uma coisa que eu vejo nas consultorias aqui. É claro que não se aplica a todas as pessoas, mas com a maioria das pessoas que eu converso, a pessoa simplesmente ela tem uma noção de quanto ela ganha ou uma noção de quanto ela gasta, mas exatamente ela não sabe. E aí nas consultorias a gente tem um processo que eu gosto de chamar de faxina financeira, que é onde a gente vai realmente fazer o diagnóstico dessa pessoa, conferir ali todas as entradas que ela tem de dinheiro no mês, conferir todas as saídas, fazer aquele plano de diagnóstico financeiro para saber para onde foi o dinheiro delas. E na maioria das vezes elas ficam surpresas, falam: caraca, eu não sabia que eu ganhava tanto dinheiro assim, ou eu não sabia que esse era o meu real salário, né? Porque a pessoa às vezes tem uma base, então, eu ganho 3 mil reais, mas às vezes na conta da cabeça da pessoa, ela esquece de tirar os impostos que ela paga e que o valor bruto, na maioria das vezes, é diferente do valor líquido, não é mesmo? Então, é muito importante a gente saber o quanto ganha e quanto gasta, porque se a gente só vai no embalo da vida, muito provavelmente que a gente vai permanecer pobre por um bom tempo. E o item número 5 é um item muito polêmico, mas eu preciso falar sobre ele, que é viver um padrão de vida que esteja acima do que você pode pagar. Isso mesmo. Muitas vezes a gente acaba entrando nesse ciclo, né, de comparação um com o outro, principalmente do ambiente que a gente está, quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente acaba se comparando com um colega, né, analisando a condição financeira das pessoas, mas isso pode ser uma grande cilada que vai nos deixar fadados a permanecer pobre para o resto da vida. Por quê? Porque a gente não pode viver, ou pelo menos não deveria viver, um padrão de vida que a gente não pudesse pagar, né? O ideal é a gente viver sempre 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que o nosso dinheiro pode pagar. E eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que a gente vai passar necessidade ou que é pra gente se privar das coisas, não é nada disso. O que eu quero reforçar é que às vezes a gente acaba vivendo uma vida de aparência, né? Vivendo um status que custa muito caro a gente manter, e isso, ao invés de estar nos enriquecendo, está nos empobrecendo. Então, é um ponto muito importante que você precisa ter cuidado. E o ponto número 6, a gente vai falar daqueles que até economizam algum dinheiro, mas não focam em ganhar mais dinheiro. A gente sabe que uma boa educação financeira é o resultado de um equilíbrio de todas as nossas ações, de todas as nossas escolhas. Eu conheço pessoas, né, a gente se depara por aí com pessoas que até conseguem economizar dinheiro, conseguem investir um pouco de dinheiro, mas muitas vezes elas ficam acomodadas na situação que elas estão. E não necessariamente que essas pessoas ganhem um salário ruim ou que precisem de um aumento, mas para a gente enriquecer, para a gente acelerar o nosso processo de acúmulo de poupança, de construção de patrimônio, é fundamental que, além de economizar, além de colocar em prática os princípios da educação financeira, o nosso foco seja em crescer financeiramente, né? Em ganhar mais dinheiro, para que aí sim, ganhando mais dinheiro, a gente permaneça no nosso estilo de vida como ele está e aumente a nossa capacidade de poupança todos os meses, acelerando assim a nossa liberdade financeira. E o 7º ponto, mas não menos importante, é não ter prioridades financeiras definidas. A falta de um bom planejamento financeiro faz com que a gente fique estagnado no lugar. Então, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas já dizia isso, não é mesmo? Então é muito importante a gente traçar um planejamento financeiro, a gente ter o nosso caminho bem definido para que a gente consiga realmente ir evoluindo na nossa vida, evoluindo na nossa carreira, né, sendo pessoas melhores e, consequentemente, mais ricas. Se eu não tenho um planejamento financeiro, se eu vou tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo, no impulso, conforme os convites vão aparecendo e eu não tenho nada planejado, a chance de eu permanecer pobre é extremamente grande. Então não faça isso com você,
Trace o seu planejamento financeiro, defina suas metas, traga para o papel ali aquilo que é importante para você e comece a estipular um plano de como alcançar esses objetivos, que com certeza você vai ter muito sucesso. Esses foram os 7 hábitos que nos fazem permanecer pobres. E aí, agora conta que eu quero saber, você tem algum hábito desses? Deixa aqui para mim nos comentários e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o maior número de pessoas que você puder e um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!